Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. O Herbário Barbosa Rodrigues é uma instituição científica que estuda, divulga e protege o patrimônio natural focado na riqueza da flora nativa e ecossistemas associados do estado catarinense. Para falar um pouco mais sobre o trabalho do Herbário, nós recebemos em nosso estúdio o professor Oscar Benigno Isa, ele que é geógrafo e biólogo com mestrado em Biologia Vegetal, curador do Herbário Barbosa Rodrigues. Primeiramente, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito bom dia. Professor, onde fica o Herbário, né? Começo de conversa, e com que propósito ele foi criado? Bom, o Herbário fica aqui no centro de Itajaí, do lado ali do Marcílio Dias, né, na Avenida Marcos Conder, número 800. E ele se destaca pela arquitetura cilíndrica, digamos assim, da torre do Herbário. Então, é um patrimônio facilmente identificável ali no centro. Foi criado com o propósito de, primeiro, resolver um problema sanitário de endemia, né, na década de 40, 50, aqui no Baixo Vale Itajaí, que foi a malária. E isso terminou detonando como entender o anófilo, que era o vetor da malária, e precisou se conhecer quais eram as plantas associadas à ocorrência, né, o hábitat de ocorrência desse mosquito. E isso ficava no fitotelmo, que é a junção das folhas, onde se acumula a água da chuva, né? E aí, então, a larva se desenvolvia ali. E a partir daí, então, se inicia todo o processo e se expande esse conhecimento, né, para o levantamento do território catarinense, né, implantando 180 estações de coleta, e eles levaram mais ou menos, o padre Rolino Reis e o Klein, mais ou menos 30, 35 anos de pesquisa. Tem um patrimônio gigantesco, muito bem estruturado, né, e que acrescentou e acrescenta conhecimento fantástico sobre a riqueza da flora catarinense. Só que agora a gente está com um propósito diferente, né? A gente estamos num processo de transição, né? Porque o HBR era uma associação, né, sem fins lucrativos, a Univale assume a gestão agora, e nós temos vários projetos para a gente dar vamos dizer assim, uma nova fase do herbário, né? Continuamos com a pesquisa, continuamos com a permuta, recebendo pesquisadores, mas temos vários projetos. Um deles é a implantação de um jardim só de espécies nativas, né, para a gente receber os nossos alunos, não só acadêmicos do curso universitário, como também da rede municipal de ensino em particular, para mostrar essa riqueza. Então a gente vamos ter um mini auditório para isso. Também temos um projeto de domesticação de 5 espécies nativas que tem um aspecto ornamental, para as pessoas começarem a reconhecer, né, essa riqueza e fazer parte do projeto de paisagismo e jardinagem do município, né? Isso vai levar pelo menos 2, 3 anos para a gente poder domesticá-las, e a partir daí então teremos um programa, né, de sensibilização para que pessoas possam colocar nos seus jardins essas espécies nativas, né? Uma boa parte das espécies da flora que nós vemos nos nossos projetos de jardinagem e paisagismo são espécies introduzidas pelos nossos colonizadores, então na maioria são exóticas. O HBR se propõe a fazer um resgate das espécies nativas e que aos pouquinhos, né, progressivamente, essas espécies nativas passem a fazer parte dos projetos, né, de jardinagem e principalmente da arborização urbana. Só que esse é um processo que vai levar 10, 15, 20 anos, mas a gente quer fazer isso iniciando primeiro, conhecendo e escolhendo aquelas espécies que melhor se adaptam ao ambiente urbano. Dessa maneira, então, com esse acervo científico, pesquisando envolve a importância social, cultural, econômica, várias esferas, né, professor? Exatamente, né? A gente está falando do aspecto de uso ornamental paisagístico, mas aí envolve, por exemplo, o uso medicinal, que pode ser as folhas, pode ser a raiz, pode ser o caule, pode ser a semente, pode ser fruto. Você envolve também a questão frutíferas. Nós temos uma variedade enorme de frutas nativas que muitas vezes a gente negligencia por falta de conhecimento. Então a gente quer ir aos poucos colocando e sensibilizando isso à sociedade para eles valorizarem a nossa riqueza natural. Do momento que a gente valoriza e o consome de forma manejada, é uma forma também de você estar protegendo e conservando os ecossistemas naturais. Porque não adianta você ter plantas isoladas por ali se você não conserva o ecossistema. E aí me refiro a conservar ecossistemas naturais, significa que criar parques, reservas, estações ecológicas, né, e tudo mais. Então, é uma conservação macro, média
e fazer a divulgação para sensibilizar a sociedade. Que, quando falo sociedade, não me refiro só às pessoas, cidadãos comuns, principalmente os gestores públicos municipais, porque aí você precisa ter uma política pública que incentive, né, e crie condições, né, de logística, né, de parcerias para que a gente possa fazer o que nós chamamos de conservação ex situ. O que seria conservação ex situ? Você proteger, utilizar essas plantas fora de seu ambiente natural. Porque é uma forma de você sensibilizar a sociedade. E claro que nós precisamos também ter políticas públicas de conservação in situ nos seus ambientes naturais. Então, esses são alguns dos projetos que a gente se propõe fazer com essa nova gestão, né, de transição que nós temos entre o HBR, né, e que a Univale assumiu muito recentemente. Que bacana. E como é que está a agenda de atividades, então, do herbário? Bom, a agenda de atividade agora, por exemplo, as visitas elas estão suspensas porque o herbário precisa fazer umas adequações físicas de estrutura, né? Porque é um prédio que já tem mais de 50 anos, então precisa passar por uma, vamos dizer assim, uma reestruturação física do prédio, né? Porque tem alguns problemas de estrutura, né? Então, por isso a gente não está recebendo. Continuamos emprestando material, tudo bem, porque o material sai do herbário, vai pelo correio, né? Esse é uma coisa. O outro é a implantação dos projetos de jardim, né? Então, vamos ter, por exemplo, orquidário, né? Vamos ter plantas rupícolas, né, que dão em cima de rochas. Vamos ter um arboreto que baseado mais ou menos em 5 ou 6 espécies que os pescadores artesanais utilizavam a madeira para a construção de suas embarcações e das próprias ferramentas. Então, você resgatar historicamente, porque Itajaí primeiro tirava proteína animal do mar, né? Então eles usavam a madeira que encontravam na floresta daquele então para poder construir suas ferramentas de trabalho. Então uma forma de você lembrar que espécies madeireiras era isso. Então a gente chama isso de arboreto. A gente escolheu mais ou menos 5 ou 7 espécies porque não dá para você fazer um bosque no terreno do HBR, mas pelo menos fazer uma lembrança, né? Como esses seres humanos, essa sociedade antigamente... Resgate histórico-cultural, né? Resgate histórico-cultural, exatamente, né? Então esse é um projeto, esse é um outro projeto. Depois vai ter um caminho, uma trilha das nossas frutíferas, né? Pitangueira, jabuticabeira, você tem, por exemplo, cambucá, são todas espécies nativas nossas. Então é uma forma também de você valorizar. E, a partir disso, então a gente vai fazer um mapeamento de matrizes no Vale do Itajaí, coletando sementes, e essas sementes vão para o viveiro municipal para eles fazerem as mudas. E essas mudas, uma vez no tamanho correto, distribuir tanto urbanamente como na parte rural do município. Então, essa parceria que a gente está procurando, né, para a gente poder realmente fazer jus o que o Reis e Klein fizeram durante 30, 40 anos suas vidas, criando esse patrimônio riquíssimo, né, da flora catarinense. Olha só, que bacana. Quanto trabalho, né, professor? Mas precisamos de parceria para isso, né? Né? Precisamos. E esse envolvimento da universidade também é bastante importante, né? Sim, porque aí fazem parte das atividades nossos alunos da biologia, engenharia ambiental e outros cursos, né, que estão mais próximos ao tema da conservação ambiental, né? Então, por isso que eles se envolvem voluntariamente, se envolvem com bolsas de pesquisas, né? E a gente sempre faz as nossas aulas visando sensibilizá-los, né? E nossos TCC, que são nosso trabalho de conclusão de curso, muitos deles estão associados exatamente para esse propósito, né? A ONU determinou nessa década ali, na Agenda 2030, a restauração dos ecossistemas naturais com espécies nativas. Então, o Herbário tem muito a contribuir, a Univale tem muito a contribuir com isso, e já estamos fazendo algumas ações pontuais atendendo essa Agenda 2030, que é uma agenda global universal, não é só municipal regional. Sim. Né? Então, nós estamos firmemente nesse propósito da gente poder executar essas ações ao curto, médio e longo prazo. Né? Ótimo. Professor Oscar Benigno Isa, obrigado então pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Até uma próxima edição. Bom dia, esperamos vocês. Tá bom. Ok, então, esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.